Convidado da entrevista desta semana do Jornal Imediato é Luís Diogo, um professor que é também realizador e argumentista e que viu o seu último trabalho, o Já Nada Sei, ser recentemente reconhecido em vários palcos internacionais. Ao Jornal Imediato, Luís Diogo falou deste seu projeto, de outros projetos também que têm uma forte ligação à região e dos projetos para o futuro, daquilo que poderá fazer, estando certo que haverá um novo filme. E antes de mais, obrigada por estar connosco, por ter aceito Obrigado, eu. este convite. E começávamos por aí, se calhar, pelo seu trabalho e pelo reconhecimento que o mesmo tem tido no estrangeiro. Tem 3 longas-metragens, a última das quais já recebeu vários prémios em festivais norte-americanos, além de outros. Todos trabalhos com menor projeção em Portugal. A cultura portuguesa não tem sabido reconhecer o trabalho do Luís Diogo? Ah, eu acho que o cinema em geral em Portugal, apesar de se ganharem alguns prémios lá fora, já vamos mais tarde ao que eu acho do cinema português, ah, não são só os meus filmes que não têm projeção. Por exemplo, se a maior parte das pessoas não saberá que na semana passada estrearam 2 filmes portugueses. Ou seja, há filmes portugueses a estrear todas as semanas durante o último mês, durante os últimos 2 meses. Ou seja, estamos a falar de aproximadamente 15 filmes portugueses que estrearam no espaço de 2 meses, e se calhar se perguntarmos às pessoas nas ruas quais são estes filmes, ninguém sabe dizer, se calhar 2 ou 3, não é? Isto é um sinal de que os santos da casa não fazem milagres e que as pessoas realmente não dão valor àquilo que é produzido internamente. O cinema português, ah, como não tem, na maior parte do cinema, não é o caso do meu filme, mas como são filmes subsidiados, não têm necessidade de fazer dinheiro, porque as pessoas já receberam todas com os subsídios, não há aquele, não é como o cinema americano. Se o filme não faz dinheiro, se calhar não fazem o próximo filme, não é? Aqui é um pouco indiferente. Eles recebem todos os anos, ou 2 em 2 anos, 600 mil euros, 700 mil euros para fazer um filme, fazem 3 mil espectadores, mas andam há 5 ou 6 anos a fazer, ou há 20 anos a fazer esses filmes, porque eles têm dinheiro suficiente para viver só, independentemente do número de espectadores. Isso faz com que os filmes portugueses não tenham nenhum, uh, não tenham nenhuma preocupação. O seu último filme, o Já Nada Sei, venceu 4 prémios de melhor filme estrangeiro em festivais norte-americanos, depois de vários prémios conquistados em outros países e em outras competições. Qual é o segredo desta história? O que é que contribui, o que é que entende contribuir para o sucesso deste filme? Uh, Devo dizer que estou um bocado admirado, porque geralmente os meus filmes são mais numa corrente mais, numa linha mais americana, mais narrativa, precisamente. Curiosamente, eu considero que este filme é o menos narrativo, talvez o menos americano de todos, mas curiosamente quase todos os festivais que nos estão a selecionar são americanos. E, e grande parte dos prémios vem dos Estados Unidos. Ainda hoje o filme está a passar outra vez em Nova Iorque, num outro festival. Nós ganhamos na semana passada lá um prémio, e daqui a uma semana um outro festival também em Nova Iorque vai selecionar o nosso filme, que eu à partida até diria que não seria tanto mais para um cinema tão americano. Uh, eu penso que no caso deste filme, não sendo um filme narrativo no sentido em que estão muitas coisas a acontecer, o ponto de partida da história, o facto de ser um casal que está a fazer um comentário sobre o humor, e depois ao mesmo tempo nós vemos o, o personagem principal, o mesmo masculino, a contar a sua verdadeira história paralelamente. Também a forma como o filme depois é mostrado, porque o filme não segue uma narrativa linear. As conversas saltam de uma para a outra, vê-se um pouco no trailer como é que isso acontece. Ou seja, uma pergunta feita numa cena é respondida por outro personagem noutra cena, depois salta para outra cena. Torna um filme um pouco diferente. Houve alguém que me disse numa estreia que já viu muitos filmes na vida, mas há coisas que viu neste filme que nunca tinha visto fazer antes, em termos de construção narrativa, não é? Há ali uma série de jogos, às vezes, em termos de edição, que provocam até o sorriso, apesar de ninguém dizer realmente nenhuma piada. Ou seja, é a própria edição que faz com que aquilo acabe por ter piada a situação. Fala de filmes ao estilo americano, mas todos os seus trabalhos têm aqui alguma ligação à nossa região, e nomeadamente ao Concelho de Passos de Ferreira, o concelho onde vive atualmente, onde trabalha como professor há muitos anos. É importante para si esta ligação à terra, e escolher pessoas da terra para integrarem estes projetos é sinal desta Sim, ligação? pronto, dou aulas em Frazão já há 27 anos, morei em Passos Ferreira muitos anos. Obviamente conheço muitas pessoas aí, conheço os lugares, conheço os espaços. É mais fácil também para mim
pedir autorizações, falar com pessoas, as pessoas abrem umas portas. Neste caso, por exemplo, eu contacto a Foto Oscar e digo: eu sou o realizador do filme tal, posso ir filmar a Foto Oscar aos estúdios sem os conhecer de lado nenhum. E dizem-me: sim, sim, olha, no sábado, quando é que quer cá vir? Ah, vamos no sábado de manhã. E no sábado de manhã chegamos ao Foto Oscar e está lá uma senhora com quem eu nunca falei, dá-me umas chaves e diz: pronto, olha, nós temos que ir filmar uns casamentos, filmem quando quiserem, depois telefonem-nos no fim para virmos buscar as chaves. E eu pensei: mas nós podíamos roubar isto tudo, eles não nos conhecem de lá. Mas em Passos de Ferreira, não sei, há uma certa facilidade em eu conseguir filmar. Isso é uma das razões também que eu escrevi as cenas para se passarem em Passos de Ferreira. Precisamente porque eu já conheço os espaços, os lugares mais bonitos, etc. Portanto, neste caso, o não filmar em Passos de Ferreira foi mais o apoio necessário não surgiu. E, portanto, acabamos por ir para Oliveira das Meias. Mas em geral, quando eu penso fazer um filme, imagino sempre a ação a ter lugar em Passos de Ferreira, sim. É professor na escola EB23 de Frazão há 27 anos, como dizia há pouco. A sua disciplina base é a educação visual, mas leciona também teatro e cinema, sendo os alunos desta escola os únicos do país com disciplinas de teatro e cinema no segundo ciclo. É importante para si que o cinema também faça parte, o cinema e o teatro, neste caso, também faça parte desta formação das crianças e dos jovens, para se procurar mudar um pouco o paradigma do que acontece atualmente com o cinema português? Sim, não só para o cinema português, mas a forma como eles também percebem como é que aquilo que vem, não é? Então passam os dias nos telemóveis, os filmes, as séries, os pequenos vídeos, como é que tudo é feito, não é? Por acaso não foi minha iniciativa criar as disciplinas, foi o diretor da escola que decidiu há uns 5 anos, porque a lei mudou e permite que cada escola no país crie para cada ano letivo uma disciplina de 50 minutos, e ele veio falar comigo e perguntou-me se não seria bom criarmos teatro no quinto ano e cinema no sexto ano. Uh, Na perspectiva dele, uma das coisas mais importantes era a desinibição das crianças, sobretudo. Ele dizia: os nossos alunos às vezes parecem demasiado inibidos quando vão apresentar coisas com outras escolas, e essa foi a principal razão, na verdade, porque ele achou que os alunos deviam ser postos frente às câmaras ou frente ao palco para começar um pouco a desinibir. Uh, Hoje em dia é muito curioso ver os alunos a fazer teatro. Aliás, eu tenho muitos alunos, foram meus alunos de teatro que estão agora no grupo penso que é Fazão Arraigada, um grupo de teatro que vai apresentando peças, ainda há pouco tempo também ganham uns prémios aí num festival de teatro. Muitos alunos que estão nesse grupo de teatro, a que eu não estou ligado, saíram das nossas disciplinas de teatro, né? E por aí vê-se, quase todos os anos há 3 ou 4 alunos que saem da nossa disciplina e querem integrar esse grupo, querem fazer mesmo teatro a sério. E eu tenho a certeza que daqui a uns anos vários alunos que hoje são ali de Frazão vão seguir algo relacionado com audiovisual, ou seja, vão começar a editar filmes, vão começar primeiro para YouTube, etc. Mas tenho certeza que alguns já têm interesse, que era um interesse que nunca lhes passou pela cabeça antes, mas já começam a dizer: eu quero ser perchista quando for grande, quero ser editor, quero ser... Pronto, essa parte é boa e se calhar se espalhasse pelas escolas todas, certamente o cinema português daqui a uns anos seria completamente diferente, isso não tenho dúvidas. E começa-se a alimentar neles também o gosto pela cultura. Claro, claro. Aliás, neste filme, uh, uma das personagens principais é interpretada pela Carolina Pavão, que é de Passos Ferreira, e curiosamente a história é que ela era minha aluna no quinto ano, já há muitos anos atrás, e num grupo de teatro, não havia ainda na disciplina, ela foi a atriz principal de uma peça. E a partir daí decidiu que queria ser atriz. Ela tinha 10 anos. Era uma aluna excelente, tinha 5 a todas as disciplinas. A mãe, que também é professora na escola, disse: Luís, diz-lhe que não pode ser atriz, os atores vão ficar todos desempregados. Ela que estuda para médico, assim, depois mais tarde, mas ela, pronto, decidiu ser atriz. Os pais muitas vezes não querem que os filhos sejam atores e atrizes porque não se Claro, consegue viver do cinema em Portugal. Pois é não. muito difícil viver do cinema em Portugal, não é? É um risco muito grande. Abrir só essa porta, deve-se tentar outras portas, não é? Um pouco como eu, não é? Porque é muito difícil em Portugal conseguir-se viver como realizador, como ator, etc. É muito difícil. Como realizador e argumentista, como entende que se tem olhado para o cinema português no país? Por quem tem responsabilidades políticas, nomeadamente porque esses apoios institucionais muitas vezes são importantes, e o Luís acabou por dizer isso mesmo há pouco, mas também pelos espectadores, porque se realmente houvesse um maior consumo de cinema português, ele vingaria muito mais. Eu sou geralmente um pouco crítico em relação ao cinema português em geral. Os apoios, eles existem, e eu até não considero que, em termos de valores,
sejam desajustados à realidade, não é? 600 mil euros para um filme português não será mau, mesmo tendo em conta que o cinema português é o cinema mais barato da Europa. Ou seja, se calhar poderíamos falar que os júris são escolhidos porque têm um certo gosto pré-feito e só são escolhidos, e por isso o tipo de cinema português produzido é sempre o mesmo, e aí sou eu crítico, porque eu acho que devia ser o cinema português devia ser mais variado. Os americanos têm sempre um filme de géneros diferentes nos cinemas. Essa é que é a grande riqueza. Se eles também só tivessem só dramas, o cinema americano não sobrevive. E no cinema português, basicamente, existe drama. Eu estou a falar isto, embora este filme também seja um drama, mas é um pouco isso. Só há basicamente um género, que é o drama. Depois vem quando lá surge uma comédia, e portanto, aí acho que há culpas políticas, não é? Devia-se tentar que os géneros fossem diferentes e escolher júris que não apoiem só ou escolham só projetos do cinema português tradicional. Eu costumo dizer, os filmes portugueses são muito estranhos, porque Portugal é um país de praia. O nosso turismo vive da praia, mas nós nunca vimos praia num filme português. É muito estranho que em todos os filmes portugueses que há, muito raramente há uma cena que eles vão à praia do Algarve, mas se lá fora Portugal é conhecido pelas praias, porque é que depois os filmes portugueses são todos? Parece que nos filmes portugueses é sempre tudo muito escuro, muito interior, parece que não há sol, não há esplanadas, parece que é o oposto do que é Portugal, às vezes. O cinema português parece que é o oposto, representa uma parte de Portugal que no fundo não é a verdade. Muito bem. Uma maior aposta na diversidade também. Sim, E numa na maior diversidade. promoção do nosso país e não só daquilo que são as zonas do interior e as tradições e o Sim, fado, se os calhar. meus filmes, ao menos, são filmados em zonas onde nunca foi filmado um filme português. Passos de Ferreira, Oliveira das Meias. Eu, quando vou a um lugar, já sei, este vai ser o primeiro filme português feito aqui, porque a maior parte dos filmes portugueses é Lisboa, de vez em quando lá aparece um Porto, mas é muito raro ver a diversidade dos lugares de Portugal, não é? De aparecer em lugares diferentes no filme. Sente-se um privilegiado por fazer aquilo que gosta, como profissão também, mas não como primeira profissão, e depois também ver os seus trabalhos e estes trabalhos reconhecidos internacionalmente, que acaba, penso que para um realizador que é gratificante perceber que o trabalho que chega além fronteiras. Obviamente gosto, recebemos prémios, de vez em quando podemos ir a festivais, infelizmente com este eu não pude ir a tantos, porque eu sou professor. Nos outros filmes até fui mais vezes. Eu estive em São Francisco em fevereiro e, claro, são outros realizadores. É um mundo que é o meu mundo, por assim dizer, que finalmente estou com eles, trocamos ideias claro, os prémios são sempre bons. Por exemplo, no caso do Vida Sublime, o meu filme anterior, que ganhou ainda muito mais prémios do que este até agora, este ainda não terminou, mas, por exemplo, o Vida Sublime acabou por ser comprado para a Rússia. Estreou em 20 salas na Rússia. E claro que é muito bom saber que nós fazemos aqui um filme em Passos Ferreira e de repente na Rússia, na Sibéria, o filme estreou na Sibéria, nos Montes Urais. Isso é gratificante, não é? Ver um filme que nós vimos as dificuldades que têm em filmar, os meus filmes são filmes de baixo orçamento, e de repente andar pelo mundo inteiro. Aliás, o Pecado Fatal, o meu primeiro filme, também filmado em Passos Ferreira, ele saiu nos cinemas, etc. Mas ele foi comprado por uma cadeia americana de televisões. Eles têm televisões em 42 países e já passaram 10 anos da estreia do filme. Não há uma semana que o filme não seja exibido numa dessas televisões. Ou na Croácia, ou seja, um filme feito com aquelas condições, todas as semanas é exibido em alguma televisão do país. Isso claro, é muito gratificante. Muito bem. Que projetos tem Luís Diogo agora, depois deste do Já Nada Sei? Já está a trabalhar em mais alguma coisa? Pois, eu costumo dizer, agora tem que acabar este processo, agora temos a estreia, depois temos a parte das televisões, tentar ver quais são as televisões que vão adquirir os direitos e exibir o filme, não é? E depois finalmente posso-me concentrar, depois varei as férias do verão e deixo uma parte das férias do verão para começar no novo projeto. Eu já tenho o guião escrito, sei qual é o que quero fazer, é um filme mais complicado do que este, em termos de produção. Vamos lá ver os apoios, né? Vou tentar outra vez os apoios, as câmaras municipais. Os meus filmes vivem mais dos apoios das câmaras municipais. E vamos ver o que é que acontece, não é? Se consigo erguê-lo para filmar no próximo ano, mas não sei se será possível. Muito bem, Luís Diogo. Muito obrigada pela sua participação aqui na nossa entrevista. Boa sorte e bom trabalho. E Muito parabéns obrigado. pelos prémios. Obrigada. Muito obrigado.